Oi pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não venho aqui conversar um pouquinho com vocês, né? Mas essa semana eu fiz alguns atendimentos que me chamaram a atenção aí e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Bom, para quem aí não me conhece, né? Eu me chamo Carol Dariva, eu sou psicoterapeuta holística, também trabalho com o tarô e com a numerologia. E essa semana atendi 3 pessoas com uma coisa em comum, né, entre elas. E isso me chamou bastante atenção, porque eu acredito muito, né, que todo cliente que vem para mim, né, e acredito que isso com todo mundo aconteça, né, todo cliente que vem para ser atendido, ele tem algo que ressoa também com a gente, né? Tem algo que ou que a gente já viveu, ou que a gente está passando no momento, enfim, ou é uma lição já para ser pré-aprendida, para quando tu passar por uma situação daquelas, tu saber lidar melhor. Então, acho que tudo que chega pra gente tem uma serventia, né, para os dois lados. Não é só o cliente que é atendido ali que vai ser é, vai ter as suas dúvidas respondidas, né? Ou vai ter o seu problema ali resolvido, né? A sua cura emocional, seja o que for que ele esteja buscando, né? Isso é sempre uma via de mão dupla, é nisso que eu acredito, né? O universo traz o cliente certo para o terapeuta, para o tarólogo, enfim, para o profissional certo. Então, assim, o que aconteceu essa semana, né? Eu tive esses 3 atendimentos os 3 foram de tarô, tá? E essas 3 pessoas que eu atendi, que elas tinham em comum, é que elas têm um padrão de se encaixar para se relacionar. O que é isso, né? Elas não são elas mesmas, elas não conseguem ser elas mesmas nas relações, né? Elas conhecem uma pessoa, seja na relação pessoal ou no trabalho, tá? Porque teve um caso que foi de trabalho, nesses clientes que eu atendi, outros 2 foram mais em relações pessoais, tá? Mas a pessoa não consegue se mostrar, se expressar como ela verdadeiramente é, né? Então ela vai se moldando, né? Elas vão se moldando conforme as situações, conforme as pessoas que elas conhecem. Claro que, né, é diferente assim quando a gente está em casa ou entre amigos íntimos. Tu tem um tipo, né, de comportamento, digamos, um pouco diferente quando tu tá num ambiente mais social ou de trabalho, né? Claro que a gente entende que tem essas mudanças, né? A gente se comporta, fica mais à vontade, enfim, quando tá entre pessoas ali que a gente convive mais. Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando de uma criação de uma persona mesmo, de uma máscara, né? De completamente se adaptar à realidade do outro, à verdade do outro, ao julgamento do outro. Então, pessoas aí que deixam de se vestir de uma certa maneira, né, para agradar o parceiro, a parceira, assim, mudam totalmente o seu jeito de ser, né? Mascaram o seu jeito de pensar, porque não pode expressar aquilo que pensa, que sentem, né? Em detrimento do outro, né? Para viver uma relação ou para permanecer com uma amizade ou permanecer num ambiente que muitas vezes ali nem diz nada a ela, né, que ela nem se sente feliz ali, mas então ela se molda para caber ali dentro, né? Eu até fiz um post hoje mais cedo falando que quem muito se encaixa não cabe em lugar nenhum, né? E isso veio por conta dessas consultas aí dessas pessoas que eu atendi, né? E aí, isso acabou depois, né, que eu atendi essas pessoas, tudo, né, cada uma ali com as suas demandas, mas que tinham isso em comum e que, na verdade, os problemas, muitos dos problemas delas estavam associados justamente a isso, né, a elas não saber quem elas são, a elas não se expressar livremente, não colocar o eu delas para fora, né, e isso acabava afetando em outros aspectos aí na vida delas. E depois eu me dei conta
que eu já fiz isso na minha vida, né? Então por isso que vieram essas pessoas para eu atender, e por isso que eu acabei trazendo isso para vocês, porque eu já me comportei dessa maneira, né? E veio assim muito nítido para mim, né? O momento que foi de vida que eu estava vivendo, e um momento que eu me perdi de mim mesma para me adaptar, para me adequar ao outro, para eu segurar um relacionamento que talvez se eu tivesse sido eu desde o início, não sei nem se ele teria existido, tá? Então assim, né, eu me lembrei assim de coisas que de um fato, né, na minha vida onde eu deixei totalmente de ser eu mesma, né, onde eu não falo assim, eu não expressava a minha opinião, eu tinha até assim, a pessoa me via como uma pessoa super calada, super introspectiva. Não como eu tenho meus momentos de introspecção, mas geralmente eu sou mais falante, né? Enfim. E a visão que essa pessoa tinha de mim era de uma pessoa introspectiva, tímida, mais, sabe, mais recatada, mais tranquila, do que eu realmente era, né? E eu me lembro até que esse foi um relacionamento, né, que eu tive, e que o rapaz me falou, né, ele fala, como tu é quietinha, como tu é isso. E eu não me via dessa forma. E eu não via que eu tava me comportando porque, na verdade, que eu tava me comportando dessa maneira porque, na verdade, era um comportamento que ele gostava, que ele esperava, né? Porque não gostava muito assim, de mulher com opinião, sabe? De mulher que falava, né? E assim, né? Tinha que se comportar de uma certa maneira. E eu não até certo ponto, até um longo ponto, na verdade, né? Um ponto enorme, gigante. Eu não me dava conta de que eu tava mudando o meu jeito de ser pra conquistar aquela pessoa, pra manter aquela pessoa na minha vida, né? E na verdade, aquela pessoa nem me conhecia, né? Porque quando começou a me conhecer, né? A gente tinha como tímida, eu, né? Tímida. Eu, que não falava, que falo pelos cotovelos. Lá pelas tantas, claro, porque essas máscaras elas não duram muito tempo, né? Então quando eu comecei a botar meu eu pra fora, eu me lembro direitinho um dia que esse rapaz chegou assim pra mim, nossa, mas quando eu te conheci tu não era assim, agora tu tá cheia de opinião, né? Uma mulher cheia de opinião. E aí foi que a minha ficha caiu, de quanto eu tava tentando me encaixar e tentando não ser eu pra manter uma pessoa do meu lado que nem me conhecia, porque eu tava tentando me encaixar no julgamento, na verdade, dessa pessoa, desse rapaz, no caso. Então, e não tô culpando ele, culpa minha, porque eu aqui devia ter sido eu desde o início, né? Então, isso que eu queria trazer pra vocês, eu achei bem interessante, né? Isso me fez relembrar uma época da minha vida, e eu ainda tenho muito que refletir aí pra ver se tem algo ainda a curar nesse sentido, né? Mas hoje eu tenho muito mais consciência e que hoje eu sou eu, do jeito que sou, e quem eu tiver que agradar, do meu jeito vou agradar, e quem não tiver que agradar tá tudo certo também, tchau e benção, e é isso aí, né? E o mesmo eu desejo pra vocês, assim, sejam vocês mesmos, que as pessoas que gostem de vocês, que cruzem o caminho de vocês e resolvam ficar, fiquem pelo que vocês são e não por aquilo que vocês tentam ser para agradar o outro. É isso, então, gente, tá? E para aqueles aí que ficarem com vontade de fazer uma consulta comigo de tarô, de numerologia ou de terapia holística, entrem em contato comigo aí e agendem a sua consulta, tá? Em breve a gente se fala de novo por aqui. Beijo!